Então, pessoal, bom dia. Hoje vamos falar, então, sobre um treinamento sobre microinversores. A gente tem duas pessoas aqui para poderem dar auxílio para nós nesse departamento, nesse assunto, né? Que vai ser o José Victor, da Bold, que está aqui conosco, né? Que vocês conhecem alguns, quem não conhece ainda, depois ele se apresenta. E também o Christian, nosso diretor de negócios, que vai falar sobre essa parte técnica. Então, fique à vontade, lembrando que as perguntas podem ser com as mãozinhas, né? Então, só clicar aqui, marcar e depois que falar, desmarca, para que a gente possa ter uma organização das perguntas e não esquecer ninguém que quer perguntar, né? Então, vamos lá. Meninos, está com vocês. Então, tá bom, pessoal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a apresentação aqui. Pessoal, eu vou compartilhar a apresentação com vocês e vou explicar sobre os modelos de inversor, né? Mas vocês ficam bem à vontade para ir perguntando enquanto eu vou falando, tá? Não precisa esperar até o final. Assim, a apresentação é relativamente curta aqui. Eu não vou entrar em detalhe sobre o funcionamento de cada coisinha dos inversores, mas fazer um panorama geral para explicar um pouquinho a diferença deles, né? E daí a gente vai falar comercialmente por que a gente optou por não trabalhar com os microinversores, tá? Aqui. Zé, enquanto isso, quer se apresentar? Pode ser, claro. Obrigado, Sueli. Bom, é um prazer estar aqui com todos os franqueados do Projeto Solar, empresa que eu conheço há bastante tempo, né? Desde 2015, eu acho, né? Alguns anos, né, Cristian e Sueli. E, enfim, eu faço parte da Bold Energy, né? Que é uma parceira da Projeto Solar aí. Hoje eu, enfim, atuo na diretoria técnica aqui da empresa. Minha formação é técnica mesmo, sou engenheiro eletricista, já atuo aí no mercado solar há mais de 7 anos e meio, praticamente, quase 8 anos. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês aí do que eu penso sobre microinversores, da minha experiência que eu já tive com isso e das nossas dores, junto com o Christian aí. Tá bom, pessoal? Fique à vontade aí. Ô, José. E também, durante a apresentação, cara, você pode ir contribuindo, tá? Não precisa ficar se acanhando. Com certeza, pode deixar. Apareceu para todo mundo? Então tá. Sim. Vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho sobre os inversores fotovoltaicos, né? Existem 3 tecnologias, tá? 3 formas construtivas diferentes para a gente fazer um inversor fotovoltaico. Existe o inversor string, né? Que é aquele que a gente está mais habituado. Existem os microinversores e existem os inversores com otimizador de potência, tá? Também, eu vou entrar em detalhes sobre eles ali, mas é muito mais conhecido o inversor string, que a gente utiliza normalmente, né? Só que os microinversores e os inversores com otimizador de potência, eles têm um público que defende bastante eles, né? Então, muitas vezes vocês vão pesquisar na internet, eles vão ver pessoal defendendo com unhas e dentes, né? Esses 2 modelos, né? Eu vou apresentar para vocês as características de cada um, para vocês terem a opinião de vocês também, né? Esse aqui é o modelo, né, do inversor string. Então, também conhecido como inversor de parede, né? Então, nós temos um inversor com um tamanho um pouco maior, né? E ele vai instalado numa área longe dos painéis, né? Onde a gente tem os circuitos que vão trazer a energia até esses inversores. O inversor string, ele é utilizado para potências maiores, né? Então, assim, normalmente a gente tem inversores menores, né? Que você tem algumas potências mais baixas, porém, ele é o que vai ter as maiores potências, né? Então, assim, a gente tem modelos com potências muito maiores. Dá um exemplo, o menor inversor string que eu conheço, ele é de 1,5 kW, né? E os maiores, a gente vai indo ali para, acho que 250, 300 kW, né? Então, assim, são potências bem maiores. E existe até maiores que isso, né? Mas daí já começa a gente pegar aqueles, quase como se fosse um container, né? Daí ele é feito para grandes usinas. Mas a gente tem potências bem mais altas, né? É muito comum a gente instalar aqui inversores de 60 kW, 75 kW, né? E em residências a gente pega ali o 3, 4, 5 kW, né? São bem comuns. O nome dele, né, string, ele vem de fileiras, né? A gente faz fileiras de painéis, né? Essas fileiras a gente conecta com cabeamento e leva até o inversor. Depois eu vou mostrar para vocês um projeto, né, de algumas obras nossas ali para vocês entenderem um pouquinho melhor. E as características dele, né, trabalhar com as strings,
Ele suporta um grande número de placas, né? Então eu posso botar várias placas num único inversor. Ele trabalha com alta tensão. Então, assim, como eu tenho várias placas, a energia que circula por ele é maior, né? Quando a gente faz essa string, a gente trabalha com tensões próximas de 1000 volts, né? Então, uma tensão alta na parte de corrente contínua. E ele precisa ser instalado em ambiente abrigado. Então, eu preciso ter uma sala, ter algum local onde ele fique abrigado, né? Não pegue chuva, não sol ali, para fazer essa instalação. E a principal característica dele é o sistema MPPT, né? A maioria já deve estar familiarizada com esse termo, né? Mas MPPT, ele é o quê? Ele é o ponto de máxima e mínima potência, né, de uma série de placas. O que isso significa? Imagina assim, eu tenho uma fileira de painéis em cima do telhado. E eu tenho alguns painéis que estão gerando mais energia e outros que estão gerando menos energia, seja por causa de um sombreamento, algum defeito ou alguma coisa que esteja acontecendo ali no sistema, né? O inversor, ele vai fazer o quê? Se eu tenho algumas fileiras diferentes ligadas nesse inversor e ele tem, por exemplo, um MPPT só, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar qual que é o ponto, né, de máxima e mínima potência desses painéis instalados e ele vai trazer isso para o ponto mínimo para poder converter essa energia. Então, se eu tenho, digamos, duas fileiras de painéis ligadas nesse inversor, uma está pegando, digamos, vou fazer a instalação leste-oeste, uma está para o leste e outra para o oeste. Eu estou de manhã cedo tendo o sol direto num lado do telhado, onde está pegando uma fileira, e do outro não. Esse lado está gerando mais energia. Se eu estou enviando essa energia para um único MPPT, né, para um inversor que tem um único MPPT, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que reduzir a energia desse lado que está pegando o sol para combinar com aquele que não está pegando para poder converter essa energia. Então, eu tenho uma perda ali. Porém, os inversores, quanto maiores, mais MPPTs eles costumam ter, né? Isso depende um pouquinho de marca e modelo também. E se a gente fizer a separação correta das strings, então, eu tenho um lado telhado que não tem sobrevento, que está tudo certinho, ele está pegando sol e é um MPPT, eu não vou ter perda de energia ali, somente se a gente fizer um mau dimensionamento do telhado, ok? E os cabos de conexões de corrente alternada, eles não passam pelo telhado nem ficam expostos, né? Então, ele tem menos risco de fuga de energia e choque elétrico. O cabeamento CC, né, ele vai pegar a energia dos painéis, ele vai trazer até no inversor, ele passa para as caixas de proteções, né? Aqui um detalhe bem interessante, nesse modelo do inversor string, a gente tem essa possibilidade de botar a string box, que a gente chama, né? Que é o quadro de proteção, onde que a gente tem disjuntor, DPS, pode ter fusíveis e outras proteções também, né? Então ele torna um pouco mais segura a instalação, na minha opinião, tá? E a energia de corrente alternada, depois que sai o inversor, vai direto para o quadro do cliente para o consumo. Você não tem essa energia circulando no telhado também. Então, eu acredito que isso reduz bastante os riscos, tá? Aqui, eu trouxe um modelo de microinversor para vocês, tá? Esse aqui é um modelo genérico, mas o microinversor, como o nome já diz, né, micro, ele é bem menorzinho. Então, ele vai instalado normalmente embaixo dos painéis, né? E eles têm conexões, né, de 1 a 4 painéis. Se a gente pegar os inversores, microinversores menorzinhos, eles são para cada um deles é um painel, né? Mas já tem alguns modelos um pouquinho maiores ali que vão até 4 painéis. Potência deles normalmente é de 500 watts até, acho que o maior que eu já vi é 2 kW, 2 kW alguma coisinha, tá? Então ele chega assim, eu tenho microinversores que são a potência parecida com os menores inversores strings, né? Só que ele não vai muito além disso, né? Até porque a função dele não é você fazer cabeamentos em cima do telhado, é mais você colocar ele num ponto embaixo do painel e conectar os painéis ao redor dele, ali diretamente nele, né? Aí, como é que ele funciona? Conectei os painéis nele. Ele tem aqui, dois cabos que são de corrente alternada. Eu vou conectar um microinversor no outro para fazer uma fileira. Então, cada modelo ali tem quantidade de inversores que você consegue conectar um no outro. E a gente vai conectando esses microinversores um no outro e ele vai somando essa energia, né, em corrente alternada. Aí. E aqui, então, a gente sai com essa corrente alternada diretamente em cima do telhado e você leva para conexão na energia do cliente. Muitas instalações que a gente vê, a pessoa conecta direto no telhado, lá em algum ponto de entrada de energia do cliente,
mas o correto seria levar isso até na quadra disjuntor e ter um disjuntor separado. Porém, como esses microinversores ficam diretamente no telhado, né, a gente não tem aqueles quadros de proteção com disjuntor, com DPS, né, para fazer o controle dele. Então, se você precisar fazer uma manutenção, uma coisa do tipo ali, você tem, digamos, desliga o disjuntor corrente alternada, mas eles vão ficar energizados pela parte de corrente contínua, né? Então, assim, eu acredito que isso tira um pouquinho da segurança do sistema também, né? Vou passar aqui. Algumas características deles aqui, né? O microinversor, ele não trabalha pelo sistema MPPT convencional, né? Ele tem um sistema chamado MLPE, que é Módulo Level Power Electronics, que basicamente significa eletrônica de potência no nível do módulo. Ou seja, ele, em vez de pegar uma fileira de painéis para fazer essa conversão de energia, esse monitoramento, ele vai fazer isso módulo a módulo. Então, digamos, eu tenho uma instalação em telhado com alguns painéis espalhados ali e tem um lado que pega sombreamento de uma árvore, outro que está normal ali, outro que tem a chaminé. Então, em vez de fazer essa mínima potência desse conjunto, ele vai pegar painel por painel para fazer essa conversão da energia, né? Então, assim, em instalações de telhado que tem alguns problemas, ele melhora a geração, né? Porque ele evita essas perdas. Porém, se você pegar, digamos, uma instalação num telhado que o telhado é face norte, você não tem sombreamento, não tem nada que atrapalhe ali, ele não tem nenhum diferencial, nenhum ganho de potência, porque você não está tendo variação entre os painéis, né? E ele trabalha sistema uma fase, né? Ele é sempre monofásico. Então, você, Cristiano, em casa é trifásico. Você vai botar alguns microinversores, você vai instalar alguns numa fase, alguns numa outra, né? Mas eles sempre são monofásicos, né? E alguns suportes até 4 painéis, como eu comentei, e converte a energia CC em CA em strings pequenas ali. E ele apresenta baixa tensão CC. Como assim? Eles são poucos painéis ligados nele, cada painel vai ter ali na faixa de 30 a 50 volts, né? A gente vai ter uma tensão bem mais baixa. Enquanto que no inversor string, que eu comentei antes, a gente pode chegar até 1000 volts numa string, né? Então, ele tem essa vantagem ali, a parte de CC. Porém, a gente vai ter uma corrente alta em CA no telhado, né? E cada um tem um sistema MPPT, né, que ajusta o ponto da curva IV, né, a referência de cada placa. Aqui eu comentei, ele monitora painel por painel, em cima do telhado. Algumas considerações também. Como eu falei, ele possui tanto cabeamento CC quanto CA em cima do telhado. Ele não possui string para proteção. E ele é mais suscetível a queima por descargas atmosféricas. Então, assim, deu uma trovada, deu uma coisa ali, é mais fácil os microinversores queimarem, porque eles vão estar em cima do telhado, junto dos painéis, né? Normalmente eles são aterrados também, só que ele não tem esse quadro de proteção, né, que é esse box que a gente comentou. Então, assim, é mais fácil de ter queima nesses equipamentos, tá? Uma coisa que eu não comentei aqui, mas eu acho que é interessante, até depois o Zé pode complementar para mim, mas normalmente os microinversores eles têm um prazo de garantia maior, tá? A gente pega ali inversores strings, a gente pega garantias de 5 anos até 10 anos, né? 10, 12 anos, alguns modelos ali. E microinversores eu já vi vários ali com garantias de 10, 15, se eu não me engano, um tempo atrás um modelo ali eu vi até 20 anos de garantia, tá? Aqui um exemplo de instalação do microinversor, né? Então a gente tem aqui, ó, 4 painéis do telhado, tem aqui um microinversor, e aqui do lado, um exemplo, né, do monitoramento dele. Então, como eu comentei, ó, a gente tem painéis aqui, esse número aqui é a tensão dele, por exemplo, né, a energia gerada ali. Muitos deles são bem parecidos, né, só que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um deles que está com um pouco menos, né. Então, se eu fosse no monitoramento de um inversor string, eu ia conseguir ver qual a energia total daquela fileira, mas não por painel. Então, aqui eu consigo identificar que esse painel está com uma geração menor, eu consigo lá fazer uma limpeza nele, fazer alguma identificação melhor aqui para correção desse problema, né? Aqui um exemplo também, né? A gente tem uma fileira aqui, esse aqui é um exemplo do inversor string normal. Se eu tenho um sombreamento, algum problema num painel, ele vai afetar aquela string toda, né? Que no microinversor, se eu tenho esse mesmo sombreamento em um painel, ele afeta somente aquele painel, não afeta o resto da string, né? E aqui, pessoal, o terceiro modelo, né? Eu botei aqui a da marca SolarEdge, ele é a única marca que eu conheço que tem essa tecnologia de inversor. Até depois o Zé pode me confirmar isso, né? Mas eu desconheço outra marca que trabalha com isso. Aqui, o inversor com otimizador de potência, ele é praticamente um híbrido entre o sistema com o inversor string e o sistema do microinversor.
como é que ele funciona, né? Aqui, você pode ver assim que ele é até meio, meio esquisitinho, meio diferente, né? Mas nós temos aqui o inversor central, né? Que seria como se fosse um inversor string. E a gente vai ter os otimizadores de potência, que eu já vou mostrar para vocês também. O que acontece? Nesse modelo, a gente tem as strings no telhado igual a um sistema com inversor string, né? Você monta a fileira lá, conecta os painéis um no outro, e você vai enviar essa energia para esse inversor central. A diferença é que ele tem um equipamento que parece muito com um microinversor, só que até um pouquinho menorzinho, que é o otimizador de potência, que você vai ligar a cada painel desse otimizador, né? E esse otimizador se liga um no outro, né? É um por painel normalmente, e daí você vai levar essa energia para o inversor central. É como se cada otimizador de potência desse fosse a MPPT do inversor, né? Fosse esse circuito ali que vai identificar o ponto de mínima e máxima potência, né? Você tem isso para o painel, aí você soma essa energia e envia para o inversor, ele faz só conversão para corrente alternada, né? E envia para o consumo essa energia. Então, assim, ele tem essa separação, né? O inversor string tem todo o sistema dentro dele, o inversor, o microinversor também tem todo o sistema dentro dele, só que em escala bem menor. E esse modelo aqui, que é o otimizador de potência, ele é separado, né? Você tem uma parte da estrutura no telhado e outra parte da estrutura no inversor central. Aqui um exemplo, esse aqui do lado esquerdo, aqui são os otimizadores de potência, né? Então você liga aqui a um painel ou dois painéis nele. Nele você vai, digamos, vai ligar um no outro, né? Aqui tem um exemplo da instalação, né? Então tem os painéis aqui. Ó, eu saí a energia de um painel e do outro, liguei em otimizador de potência, e vou levar isso aqui até no outro, vou somando eles, e daí eu levo para o inversor que vai converter isso, né? A diferença disso aqui, ele também vai conseguir fazer o monitoramento módulo a módulo, então se tiver algum problema, coisa assim, eu consigo ver por módulo, né, esse defeito, ou essa questão que está ocorrendo, esse sombreamento, o que for, e depois ele vai fazer a conversão da energia aqui. Então, assim, é um modelo bem inteligente, né, só que a gente vai entrar agora um pouquinho nos detalhes mais comerciais para entender os mais de cada um, né. Aqui eu trouxe um exemplo de instalação, né, peguei na internet genérico, tá? Aqui a gente pode ver o quê? É um telhado aqui que ele tem, digamos, dois telhados, né, com 4 águas cada um deles, né? Então a gente tem norte, sul, leste e oeste, por exemplo. Vocês vão ver aqui, digamos, o telhado norte, eu tenho aqui painéis virados na vertical e eu tenho um aqui em cima na horizontal. No modelo string, digamos, isso aqui tá num MPPT. Só por ter um painel que ele está aqui, em vez de estar na vertical ou na horizontal, ele já pode dar alteração na geração, tá? Porque ele vai ter uma reflexão diferente da luz aqui. Então, a gente recomenda sempre que vai fazer instalação por string, ou é todos formato retrato, ou todos no formato paisagem. E vocês vão ver aqui, ó, eu tenho aqui dois painéis que estão aqui digamos, no oeste. Eu tenho aqui 4 painéis que estão como se fosse o sul, só que estão com uma correção de inclinação aqui virada um pouquinho para o norte, né? E aqui a mesma coisa. Se eu vou botar isso aqui num sistema de inversor string, cada aba dessas aqui teria que ter um MPPT. Vamos pegar o exemplo, um inversor de 3 kW tem 2 MPPTs. Eu teria que aqui, ó, botar uns 3 inversores para fazer a separação aqui. Só que, às vezes, a quantidade de painéis que tem aqui, né, eu preciso botar um inversor maior. Aqui eu estou com 2 painéis, aqui eu estou com 4, então, assim, é difícil a gente fazer um tipo de instalação desse formato aqui, né, utilizando inversor string. Nesse modelo aqui, os microinversores serão mais recomendados, né, ou esse inversor quantizador de potência, né, que a gente consegue ter um ajuste melhor desse tipo de instalação aqui. Porém, é uma instalaçãozinha bem complexa, né, e a gente tem que avaliar até onde que compensa fazer esse tipo de instalação aqui, né. Você vai botar um pouco de painel aqui virado para um correção de inclinação, alguns aqui para um lado, assim, é uma instalação bem bagunçada também, né. Eu peguei o pior exemplo que eu achei na internet para mostrar para vocês, tá. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que tinha botado mais uma imagem aqui, mas depois eu vou apresentar para vocês aqui a do inversor string, né? Zé, quer que eu contribua alguma coisa aqui? Claro, eu vou começar do início da apresentação aí, Cristian, vou fazendo alguns comentários. Uhum. Quer que eu volte? Bom, não, pode
Pode manter aí mesmo, não tem problema. Acho que só agora nós conversando mesmo com o pessoal fica bom. Inversor string, pessoal, é o básico, né? Assim, é o feijão com arroz que a gente fala, porque é um produto que ele tem um melhor custo-benefício, né? O preço dele fica muito mais em conta. O nosso mercado aí, como o de vocês também vamos falar assim, 90% residências, né? Pequenos comércios. Então, se utiliza principalmente aí numa gama de inversores de 3 kW até 6 kW. E as garantias hoje desses inversores estão perto de 10 anos já. Nós até, falando para vocês aqui, Cristiano, lançando uma novidade desde já. Os nossos inversores da linha G3 da Sofar, tá? Eles vão estar com 10 anos de garantia. Legal. Tá? Toda a linha. Então, é um inversor que tem um preço muito legal, muito atrativo, um produto muito bom. E agora, com essa novidade aí, tá? Nos próximos dias, a gente passa para vocês bem certinho como operacionalizar isso, tá? Mas já podem usar isso como ferramenta de venda, tá? Só das versões G3. 3 kW até os 6 kW, tá? A gente fala melhor em breve. Eu sou suspeito a falar, pessoal, quanto ao inversor string, porque foi onde eu aprendi desde o início no mercado solar, né, onde não existia microinversor ainda, mas, assim, eu prefiro string, tá? Falando de microinversores, quando a gente entra na seara de microinversores, existe, sabe aquela história que a indústria farmacêutica, ela fala que você tem que tomar vitamina? É a mesma coisa, assim. Claro que a gente vai ter os defensores dos microinversores no mercado, as pessoas que, você tem que usar microinversor, só que existe todo um ônus, existe um bônus também, né, na utilização desse produto. Como o Cris falou, né, é um produto que fica no telhado, né, embaixo dos painéis, então fica sob, assim, forte indícios de calor, né, ao longo do ano, principalmente no verão, né, em altas temperaturas. Por que a garantia dele é mais alta, pessoal? A garantia dele é mais alta porque ele é todo encapsulado dentro. O que é isso? Ele tem coloca lá na foto lá do micro, Cris, só para explicar para o pessoal. O microinversor, dentro dessa caixinha, por fora você está vendo esse metal aí, mas dentro dele tem uma placa de potência, né? Uma placa eletrônica de potência, e ele é todo composto internamente por um líquido, que é um silicone em gel, que ele endurece dentro do produto. Ou seja, ele não tem contato nenhum externo, tá? O único contato externo é as conexões aí dos cabos que vai ter. Então, devido a esse fato que a garantia dele é mais alta, né? Quando você está falando do microinversor no telhado, uma das vantagens dele é, obviamente, como o Cris falou, que ele tem baixa tensão, né? Ou seja, no lado corrente contínua, você tem nível de tensão módulo a módulo, né? Mas o principal problema, pessoal, é o seguinte: imagina uma instalação com 20 painéis. Se nós pensar aí no passado que a gente tinha microinversores aí de 500 watts, né? A gente vai ter pelo menos aí 20 microinversores. 20 unidades de potência que, ao longo do tempo, podem, e não como podem, mas vão ter algum problema, né? Quando você tem algum problema no microinversor, o que acontece? Você precisa deslocar a tua equipe, montar a linha de vida, tirar painéis do telhado, encontrar onde é que está o microinversor. Então, tem toda uma característica que, para a instalação e para o pós-venda, cria todo um gargalo, tá? Eu mesmo tive, assim, diversos problemas. Tem até uns cabelos brancos aqui, vocês conseguem ver. Mas eu tive muito problema, tá, pessoal, com microinversor. E eu A sou gente também. Eu sou bem vacinado quanto a isso. Todos os dias, pra você ter uma noção, todos os dias mesmo, vem pessoas aqui e questionam nós: por que vocês não trabalham comigo? Por que vocês não trabalham comigo? Cara, assim, não que a gente não vá trabalhar, porque eu sei que tem produtos, assim, no mercado que no futuro aí podem trazer uma boa segurança para nós. Mas nesse momento a gente não quer assumir esse risco, tá? E quando você está instalando o microinversor, existe todo um passivo por trás disso, de garantia, e que você tem que atender o teu cliente. O teu tempo para trocar o microinversor é extremamente grande. Num string, deu um problema, você viu no monitoramento, você vai na casa do cliente, tira aquela caixa, encaixa outra e deu. É muito simples, é muito rápido para você entender, testar e resolver os problemas.
Já no micro você tem todas essas dores. Claro que tem a vantagem de eficiência, né, pessoal? Vai lá na foto dos otimizadores, Cris. Como na anterior. Não, isso aí, nessa aí. Vocês podem ver isso aqui, né? Putz, mas quando eu uso microinversor, eu vou ter, se eu tiver algum sombreamento em um módulo, com o microinversor eu só perco o módulo, não perco toda a string. Ok, mas para tal situação, até uma coisa que a gente está estudando aqui, que além do SolarEdge que o Christian mostrou, existe também os otimizadores da Tigo, tá? Ah, verdade. A Tigo é uma empresa, pessoal, que foi fundada na Califórnia, que fabrica os seus componentes lá na China também, tá? Mas a principal diferença da Tigo é o seguinte: imagina que você tem numa residência um inversor, vou comentar assim, se alguém não estiver familiarizado, vocês me ajudam a explicar, mas um inversor de 5 kW, que você tem geralmente 2 MPPTs. Então vamos comentar que você tem 10 painéis em cada string, em cada MPPT, e ao longo do ano aí, ao longo do inverno, por exemplo, você tem 3 painéis de uma string, né, 3 painéis de uma string que ficam completamente na sombra, né? Ou seja, tu está perdendo os 10 painéis, não está perdendo 3, né? O Tigo é um dispositivo que você conecta nesses 3 painéis, tá? Que é um produto muito em conta, tá? Muito mais em conta que você usar microinversor dentro de todo o teu sistema. E esse otimizador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a perda que você tem de sombreamento nesses 3 módulos não afetem os demais 7 módulos. Então, tu vai ter 7 módulos lá que não tem sombreamento, que vão estar operando normalmente. E tu vai ter 3 módulos em sombreamento que vão estar operando dentro das potências que eles estão permitindo gerar, né? Obviamente, devido à radiação solar naquele momento. Então, é uma solução, tá, pessoal? Quanto à questão da eficiência em situações que você tem problemas em si, né, de eficiência. Mas, na real, é isso que eu acredito, tá? O microinversor é um produto muito legal na prática, na sala de aula, né? Mas quando você vai lá para a prática mesmo, para você instalar no telhado, teu cliente começar a utilizar ele, você ter qualquer problema de pós-venda, putz, ele te traz uma dor de cabeça muito maior do que todos os benefícios que, na teoria, realmente a gente consegue entender, tá? Então, essa é uma visão que a gente tem aqui na empresa, né, que a gente deve, obviamente, estudar e tem que estar por dentro de tudo, né, entender os caminhos do mercado, né, para onde que ele vai ir e tudo mais. Mas a nossa visão, o inversor string aí, ele é o futuro, tá? Não é nem só o passado, é o presente e o futuro, porque você tem vantagens aí que estão além do preço, obviamente, né? E que quando você tem problemas como de eficiência, como que está vendo nessa foto, aí você pode utilizar o otimizador e evitar um problema de colocar várias unidades de potência no teu telhado lá de microinversores, que ao longo do tempo pode te gerar uma bela dor de cabeça aí. Ô Zé, e até interessante, você falou sobre o otimizador. Se a gente fizer a instalação com inversor string normal e depois você quiser colocar o otimizador, você consegue, né? Então você pode fazer essa mudança no sistema. Agora, microinversor instalado, você não tem muito o que fazer depois, né? Assim, dando um apelo mais comercial aqui, né? Microinversor, para pequenas instalações, ele se torna um pouco mais barato. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um microinversor ali, que suporta 2 painéis, ele custa, vou jogar baixo, aqui, uns R$500, né? Então, 2 painéis, R$500, 10 painéis vai ser 2.500, né? Se eu pegar um inversor dos menores que a gente tem aqui, o custo dele, cara, vai ficar acima de R$3.000. Então, eu quero fazer uma instalação ali de 6 painéis, por exemplo, eu vou botar um inversor que custa 3.000, se eu botar microinversor, eu posso botar 3 que custa 13.500, eu estou gastando metade disso, né? Só que acontece, imagina que eu tenho um inversor que custa 3.000 e suporta 10 painéis. Um inversor de 20 painéis, ele não vai custar 6.000, ele vai custar 3.600, 4.000. Conforme vai aumentando, né, o número de painéis que o inversor suporta, o custo dele por painel se dilui muito. Então, assim, os inversores, quando ele passa ali, acho que a partir de 4, 5 kW ali, ele já se torna mais barato por painel instalado.
né? E quando a gente vai para sistemas grandes, né, a gente fez um orçamento tempo atrás, um sistema ali era uns 600 painéis, e foi um concorrente lá com microinversor, e o orçamento dele deu, cara, assim, o nosso era tipo 600 mil, o deles deu quase 800, né? Daí eles falam, não, mas você vai ter um ganho de eficiência por painel, porque sombreamento, isso. Gente, era um galpão, telhado metálico, 100% norte, sem nenhuma árvore, sem nenhum sombreamento, né? Cara, não vai dar nada de diferença na geração, porque você não tem sombreamento, você não tem nada afetando o painel, você não tem momentos que o sol está batendo num lado e não está batendo no outro, né, para você ter diferença de potência ali. Então, ele não dá um ganho de geração, né? Ele evita perda. Se você não tem influências ali que dê perda no sistema, né, ele não tem nenhum ganho de eficiência. Você só vai gastar mais dinheiro. Ah, mas eu consigo daí ver o monitoramento placa a placa, né? Que nem a... Cadê aquele exemplo que eu dei aqui? Eu consigo ver placa a placa. Ah, ok. Mas você tem um sistema de 600 painéis. Cara, você vai ficar olhando um por um para ver qual deles está com a tensão um pouquinho mais baixa ou não? Ah, não, eu tenho um sistema de seringa aqui que ele monitora de 20 em 20, né? Ah, são 600 painéis, são 30 sistemas. Ah, eu consigo ver que naquela string X, a string está abaixo das outras. Então eu sei que um daqueles 20 painéis está com algum problema, né? Então eu consigo lá identificar entre aqueles 20 qual deles que está, consigo fazer a solução. Não é um bicho de 7 cabeças também, né? Que nem o Zé falou. Eu dei um defeito, deu algum problema no inversor string. Cara, eu desligo o disjuntor da parte CC, da parte CA, eu tenho ele ali isoladinho, consigo mexer nele, eu posso tirar ele fora e colocar um outro no local ali, né? O inversor que está ali com 200 painéis ligados nele, e está feito o reparo, né? Agora imagina você ter um sistema desse com um microinversor. Você tem... Vamos jogar baixo. Você tem 200 painéis, você tem ali 50 microinversores no telhado. Cara, agora deu defeito em um. Ok, tem garantia dele, né? Mas a garantia não cobre mão de obra e instalação, vai te mandar só equipamento, né? Aí você vai lá, tem que fazer essa troca, subir no telhado, fazer essa troca, tudo mais. Dali a pouco um outro deu defeito, você tem que ir lá de novo. Cada vez que sobe no telhado tem que fazer proteção, você não pode simplesmente subir, tem que botar a linha de vida, fazer o equipamento de proteção correto, né? Se é telhado, normalmente de microinversor você instala em instalações menores, residenciais, normalmente telhado cerâmico, né? Cada vez que você sobe em cima do telhado, você pode quebrar uma telha, você pode dar uma goteira, dar uma chuva, o cliente vai estar te ligando que está pingando em cima do gesso dele. Então, assim, eu digo assim, depois que está feita a instalação, evitar o máximo possível subir no telhado, né? Fora que, pouco deu uma trovoada, deu uma chuva ali com raio e tudo mais, deu um raio, uma coisa ali, é muito mais suscetível a queima esses microinversores. Eles já estão em cima do telhado, ele não tem todo esse sistema de proteção, né, que o inversor string tem. Queimou, não tem garantia, tá? A garantia contra defeito de fabricação, nenhum inversor ele tem garantia contra uma queima por causa de uma questão de raio, uma coisa do tipo, né? Os inversores têm que ter a proteção interna, né? A gente faz também a proteção com o string box, mas se cai um raio, uma coisa ali que vier queimar o inversor string você pode até mandar para o conserto, né? Você consegue fazer o reparo dele. O microinversor já era, você pega, arranca ele e joga fora. E não tem como fazer manutenção dele e isso não tem garantia também. Então, assim, eu sou totalmente adepto do inversor string, tá? Suene? Para comentar com você, a gente fez em parceria quando o Zé trabalhava em outra empresa, o Minha Energia Vem do Sol, para quem é dos Eu bens ia comentar antigos. dele agora. Lembra dessa situação, né? A gente teve alguns clientes que foi, assim, um transtorno gigante para toda a vida ir lá ficar fazendo garantia dessa troca do microinversor. Teve um cliente em Rio do Sul que a gente trocou 3 ou 4 vezes os microinversores, acho que eram 2 lá na casa dele, se eu não me engano, eram poucos painéis. E o cliente encheu tanto o saco disso que ele chegou a pedir um orçamento para colocar um inversor normal, porque ele já não aguentava mais tantas vezes que a gente foi lá trocar o inversor. E era um inversor que era para ser 15 anos de garantia, você lembra, né? E em poucos meses a gente trocou 3 ou 4 vezes, né, ele. Esse programa ali, o Minergia Vindo Só, pessoal, você entender, se eu não me engano, foram 1000 instalações, né? Foi assim, uma promoção feita ali na época pela Renovige, em que aí a Renovige contratava a gente para ir lá instalar, né? E era somente com inversor string. Deu tanto problema, a gente trocou tanto microinversor, tanto cliente reclamando, que eles desistiram de trabalhar com microinversor, né? O Zé estava lá na época ali, ele pode até comentar um pouco mais isso. Não posso comentar. Mas
É mais ou menos isso, exatamente. Enfim, cara, é bem complicado mesmo essa questão de problema que a gente já teve. Na minha visão, cara, assim, eu estava até resgatando no e-mail aqui, sabe quanto custa um otimizador? Quanto? Sim, valor comercial de venda, cara, ele vai custar R$ 230, pra ter uma noção. Né? Ô, mas me diz uma coisa, Entendeu? Zé. Um tempo atrás a gente tinha em feiras de energia solar, cara, se falava muito em otimizador de potência. E eu nunca mais ouvi falar deles. Não sei se não Não, pegou a não, moda ou. exatamente. É assim, porque quando que tu vai utilizar, né, querido? Entendeu? Nossa, Só cara, que assim. o que o pessoal não faz a conta é o seguinte, beleza? Ele está investindo aí uma fortuna para colocar microinversor, né? Cara, mas se ele quer esse benefício de ver potência módulo a módulo, ou ter só essa eficiência, é muito mais barato ele colocar o otimizador, né? Uhum. Então, É, mas eu, assim, uma não coisa que vingou, eu. tá? Não vingou. É, Não é Uma algo coisa que eu assim falo. que... Uhum. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, Zé. Exemplo, essa instalação aqui. Claro que aqui o telhado é bem complicadinho, né? Mas você tá vendo aqui, tem Sim, 4 painéis virados pro norte que fizeram uma estruturazinha para inclinar o painel, né? Cara, isso aqui também, se bater um vento, cara, isso aqui para arrancar isso aqui tudo, o telhado é uma coisa, né? Eu sempre digo, cara, mas assim, imagina que seja um telhado de um galpão aqui que é norte-sul, né? Instala os painéis para o norte aqui não gera suficiente energia, tem isso aqui. Eu sempre digo, cara, bota painel, em vez de tu gastar fazer uma estrutura ou tu gastar para botar microinversor, coloca, por exemplo, que nem tá aqui, ó, tu bota mais painéis lá virados para o sul, né? O custo de botar alguns painéis a mais aqui, provavelmente vai ser menor do que o de tu fazer uma estrutura dessa, ou de você colocar tudo com microinversor, e você vai ter uma geração até maior, né? Então, coloca mais painéis para compensar essa perda que está tendo aqui, em vez de fazer essas soluções mirabolantes, né? exatamente. Aqui a gente está entrando um Exatamente. pouco na minha opinião, tá, gente? Mas cada um pode ter a sua, né? Mas a opinião que eu tenho é essa, tá? Eu prefiro ter um inversor só string ali e fazer uma instalação mais bem pensada, né? Do que a gente começar a trabalhar com 1000 microinversor, que é aquele negócio. São entre você ter um inversor e você ter 10, 20 microinversores, cara, são 20 equipamentos que pode dar defeito, cara. E assim, não vão dar defeito ao mesmo tempo. Vai dar defeito um aqui, daí a pouco, uns meses depois, dá defeito o outro, e assim vai indo, né? Então, assim, você vai ter que várias vezes ela fazer essa manutenção no cliente. E assim, deu um defeito no inversor, você tem que se for lá e trocou uma coisa. Agora, o microinversor começou a dar defeito um, depois do outro, cara, o cliente vai encher o saco, cara, horrores, né? Na minha Com opinião, o certeza. inversor string é muito mais bonito. O cliente adora, principalmente os residenciais, né? O xodozinho dele ver os amigos, ele pode mostrar o inversor, né? Não dizer assim, tá lá em cima do meu telhado, às vezes o cara não consegue ver nada. Mas o inversor, quando ele é normal ali, é o xodozinho do nosso cliente, né? Ô Zé, assim, a Oi. gente vê muito pessoal falando, assim, quem trabalha com microinversor e esse sistema SolarEdge defende muito, assim, unhas e dentes o negócio, né? Mas uma coisa Sim. que eles falam assim que é mais seguro, que não sei o quê. Cara, eu não acho o microinversor mais seguro, não sei qual que é a tua opinião. Cara, é, tem alguns fatores, né, para analisar diante disso. Por exemplo, uma coisa que pode falar que ele é seguro é pelo fato de ter um módulo conectado diretamente do micro. E aí você está trabalhando com uma tensão aí de 30 volts, obviamente. Mas, cara, o fato que não é só Zé? isso, entendeu? O fato dele ser seguro e não ter um nível de tensão elevada é uma das vantagens que traz, tá? Mas qual que seria a desvantagem de tu não ter isso? Putz, cara, se você fizer um comissionamento perfeito, você tem uma instalação muito boa, conectado da forma correta, você não vai ter problema, entendeu? Então, para que tu precisa ter tensões a nível de módulo, né? Cara, não, sim, não faz sentido, entendeu? Mas é aquela história. Talvez você não precise tomar uma vitamina, enfim, todos os dias, né? Porque tua alimentação já Uhum. complementa isso, mas a indústria ela te vende isso. Não, você precisa tomar essa vitamina aqui, você precisa tomar aquilo lá, né? Cara, é aquela questão. Eu tenho vários clientes assim que hoje só trabalham com microinversor do passado. Só micro, né? E eles O Zé tá travando um pouquinho teu áudio ali. é aquela questão. Às vezes o cara tentou, ele achou esse amuleto em si, né?
para conseguir entregar uma coisa para uma determinada rede de clientes que ele tem, mas, cara, muitas vezes que ele está entregando ali pode ser muito enviesado, né? Não é algo que assim, realmente vai fazer a diferença lá para o cliente, na minha visão, sabe? Uhum. Eu acho realmente Uhum. que o mercado ele tenta vender muito isso, né? Porque faz parte. A gente tem empresas hoje no mercado aí que praticamente só atuam com microinversores, né? No setor da minhas concorrentes, né? Na minha Assim, área. é aquele negócio, todo mundo tem que vender o seu peixe, né? Então, assim, Sim, cara, eu tô vendendo microinversor, cara, eu vou falar tudo bem do microinversor, né? Então, assim, a gente teve a experiência de trabalhar com ambos os modelos ali, né? O otimizador de potência eu ainda não instalei nenhum, tá? Mas eu tenho sim. curiosidade de fazer algumas instalações para a gente monitorar ali. Mas a microinversor a gente já fez muita instalação, e assim, não é negócio que a gente acha muito interessante, tá? Podemos abrir para perguntas agora? O Gilberto levantou a mão. Novato, né? Novato vai dar trabalho. Estou Fica à chegando vontade. agora, e tô aprendendo ainda. Mas só assim, refletindo aqui sobre tudo que eu ouvi até agora, que o microinversor ele tem uma dificuldade maior de manutenção, risco maior de queima, e a diferença de preço entre o micro e o inversor string não é tão grande. Qual é a grande vantagem de usar isso? Por que existe uma defesa tão grande no mercado por usar o microinversor? Porque, na teoria, ele tem uma chance muito maior de dar mais trabalho de manutenção, de serviço pós-instalação, do que o string. Né? Isso é uma questão ainda confusa, porque, pelo menos para mim, porque é um equipamento que te dá ali uma geração, um controle de geração individualizado por módulos melhor entre aspas, né? Porque pelo que eu entendi também não é tão melhor assim. Por que ele ainda é tão usado? Ô, Gilberto, vamos lá. Eu vou iniciar a resposta, depois o pessoal pode complementar assim. Eu vou te falar um pouquinho minha opinião agora, tá? Por favor. Se você pegar, não sei se vocês conhecem a Greener, né? A Greener é uma empresa que é o IBGE da energia solar, eu sempre digo, né? Eles fazem um monte de pesquisa do setor ali, né? E compartilham os dados com a gente. A gente participa de várias pesquisas com eles também, né? E o que acontece? A maioria das empresas integradoras, né, de energia solar no mercado são empresas recentes, né? Tem ali 1 ano, 2 anos, né? Algumas até menos. E a maioria delas são assim, empresas de pequeno porte. Então, essas empresas normalmente assim não têm um setor de engenharia desenvolvido que nem a gente tem aqui para fazer não fazem esse levantamento técnico que a gente exige que vocês que estão tão bravos fazer, né? Mas assim, não tem tanto conhecimento técnico, né, e análise em cima dessas instalações. O sistema com microinversor, para o cara fazer, é relativamente simples a instalação, né? Ele está em cima do telhado, fez a estrutura, colocou o microinversor, botou o painel, conectou, aí vai levar esse cabo ali para fazer conexão na rede do cliente. Assim, a instalação com poucos painéis é uma instalação assim mais simples de fazer, né? Você ganha um pouquinho de velocidade na instalação. Entendi. A maioria dessas pequenas empresas, pequenos instaladores, cara, não está muito preocupado com pós-venda, né? O cara, assim, ele está pensando que é tipo instalar ar-condicionado. O cara vai ali, instalar ar-condicionado, vai embora. Cara, um dia tu vai chamar ele para ele fazer manutenção, ele vai te cobrar ainda para fazer isso, né? E o fotovoltaico não é bem assim, né? A gente tem garantias de longo prazo, né? E é uma questão assim, você está girando energia, né? Tem um risco um pouquinho maior ali envolvido em cima disso, né? Não é uma coisa tão simples. E a maioria do pessoal que diz assim, eles pensam, não, eu vou vender ali, fazer a instalação rapidinho, eu vou embora, eu vou pro próximo, né? Eles não ficam pensando muito se vai dar manutenção, se vai dar garantia depois, né? Então, esse eu acho que é um grande ponto a levantar. O segundo, eu imagino o seguinte, imagina esse cara aqui desse mercado, né? Tem vários telhados ali. A gente faz nosso projeto, que faz o orçamento, leva ali um inversor string, aí chega ali um outro cidadão, né, de outra empresa, e vai ali, não, aqui o teu telhado é assim, assado, cara, a gente tem que botar um microinversor, porque eles vai ter cada painel, tal. Assim, tem um apelo comercial em cima, né? Ele faz a visão do cliente ali, e ele fala, não, pode gerar até 30% a mais por causa disso, por causa daquilo. Só que, cara, ele não pegou, fez um projeto e verificou se realmente vai ter esse ganho de geração ou não, né? Ah, cara, 30% a mais, cara, não tem. Isso aqui. Eu vou ter sombreamento, vou ter algumas questões no telhado ali. No caso desse cara aqui é um telhado meio terrível, né? Mas assim, eu vou ter situações assim que realmente vão dar um ganho tão grande para o cliente, né? E principal, o que vai me custar mais? Será que ele vai compensar? Não, vai custar 50% a mais, mas tu vai ganhar 30% de geração.
cara, será que não vale a pena eu fazer um sistema um pouquinho menor, ou botar mais painéis no inversor string ali, para eu ter esse benefício, né? Então, a visão que eu tenho é um pouco essa, tá? Falta de conhecimento pessoal. É muito vendido aquele negócio milagroso, né? Não, porque a microinversor vai ser a solução de todos os seus problemas, assim, assim, assado. E o pessoal meio que vai lá e repassa, né? É que nem esse negócio de pirâmide, né, cara? O cara fez a tua cabeça, tu vai lá, faz a cabeça do teu cliente e vai indo, né? Talvez o exemplo não é o melhor de todos, mas é o que me veio à mente agora, né? Suene e o Zé, se quiser complementar um pouquinho também. Não, sim, reitero o que o Christian comentou aí, Gilberto. Cara, aquilo que eu comentei antes, às vezes, na teoria é muito bonito, né? E, cara, tem empresas que só trabalham com isso hoje. Então, existe todo uma glamorização por trás, né, do microinversor, etc, etc. Mas a gente está trazendo aqui um pouco do que a gente já vivenciou na prática, né, no dia a dia aí, e que realmente nos deixa bem vacinados aí para poder contribuir com vocês e saber que a gente está pensando, claro, no melhor para todo mundo, né? Não só, putz, tem uma novidade lá, vamos trazer. Tá, não é bem assim, né? Porque às vezes essa novidade pode trazer mais problemas do que soluções, né, no nosso dia a dia aí com os nossos clientes. É isso aí. Entendi. Na minha visão comercial, quando eu vendo, alguns clientes acabam pedindo microinversores, né? Pelo fato de eles acharem que eles conseguem ter o melhor controle da geração de energia por painel, né? Eles acham isso muito legal. Mas se a gente tiver o estrutura de pós-venda que possa dar acompanhamento e também a gente consegue ter um monitoramento por string, né? Então é mais fácil que a gente consegue dar para o cliente também essa verificação, né? E eu acho que assim vem muito do cliente dele querer achar bonito isso, né? Porque primeiros dias todo mundo abre o monitoramento, né? Olha, mostra para os amigos e vê quanto que está gerando e tal. Depois se esquece, literalmente você tem outras prioridades que acaba não olhando. Então, talvez na hora da venda é glamorizado, sim, é um atrativo para o cliente de ele ver cada painel, só que eu acho que depois de um tempo isso se torna meio que desnecessário, acho que ninguém mais tem tempo. Vou te dizer pela minha casa, acho que faz umas... Eu chego a abrir o nosso monitoramento quando eu tenho cliente para mostrar, senão dia a dia eu quase nem olho. Ô Gilberto, e imagina o seguinte, no começo o cliente está olhando o monitoramento toda hora. Às vezes, cara, ele vai pegar o monitoramento e vai ver, cara, esse aqui está em 219, esse outro está em 231. Ah, mas o Gilberto, por que esse aqui está em 219? Será que não tem... Cara, você tem 20 painéis, o cliente vai começar a olhar, cara, vai ter cliente, cara, ó, tá 219, 231, mas por que tá dando essa diferença? Tem uma coisa errada aqui, cara, ele já vai querer te chamar e vai querer que tu vai lá olhar e vai ficar te enchendo o saco em cima disso. Então, cara, assim, eu pessoalmente tenho um certo medo de inversor string por causa dessa situação comercial, tá? E depois da questão de garantia, né? Eu vou até né? aproveitar Desculpa, para do compartilhar. microinversor. Vou até aproveitar para compartilhar uma experiência que aconteceu comigo ontem. Comecei a divulgar a nossa unidade aqui de Brasília em alguns grupos e um amigo me chamou, falou: nossa, cara, que legal, você está trabalhando com isso agora. Acabei de colocar aqui na minha casa, tem uns 4 meses e eu estou precisando de ajuda aqui porque a empresa que colocou aqui para mim não me dá assistência. E aí eu já fiquei meio grilado, porque eu falei assim, pô, tem 4 meses que ele colocou, ele já está precisando de assistência, alguma coisa está errada, né? Só que também não entendo ainda o suficiente para ir lá falar, não, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Por isso que essa aula de hoje foi interessante. É normal isso acontecer numa frequência não, mas num tempo tão curto, porque 4 meses de instalação, cara, e ele mora numa área aqui de Brasília, que é pouco urbanizada, né? Tem muito verde, poucas casas próximas uma da outra. Então, assim, teoricamente, ele não teria nada que dificultasse ali a geração do sistema dele, mas já está precisando de assistência técnica. Provavelmente ele deve ter usado na instalação dele microinversor e algum desses micros deve ter parado de funcionar, né? E aí, aproveitando, contando a historinha, perguntar uma coisa para o José. Que a grande ineficiência do microinversor é a questão de receber muita temperatura, principalmente nos períodos mais quentes do ano. A instalação dele abaixo do telhado não resolveria isso? Daria uma vida útil melhor para ele? Traria, obviamente, uma questão de manutenção um pouco mais difícil, mas também estenderia a vida útil, não? Tá, não muda o teu microfone, Zé.
Então, Gilberto, assim, tem um fator aí para ser analisado com isso, que é o seguinte: a ideia do micro, ele está do lado do telhado, para que ele esteja próximo do painel, você prende ele veja aí como é que está na foto do Christian, você prende direto na barra, né? Prende direto na barra, e aí você conecta o módulo nele. Se você colocar esse, vamos dizer assim, vou colocar o microinversor abaixo do telhado, né? Aí você tem que puxar cabos de cada painel até o teu microinversor, entendeu? Então, a complexidade de instalação, ela aumenta ainda mais. Assim, continua também com, entre aspas, talvez difícil acesso, né? Dependendo do local que tu vai instalar, por estar abaixo do telhado. E se você está fazendo isso, na verdade, cara, aí a vantagem é você optar por, eu quero ver o potência por painel, sei lá, daqui a pouco o teu cliente é um engenheiro, o teu cliente é um engenheiro e quer, não, eu quero ver a potência por painel, né? Eu quero ver no detalhe. Beleza, dá para fazer isso, mas a questão é, cara, você usa microinversor, você coloca o otimizador, daí se isso é uma coisa, enfim, necessidade extrema, né? Mas, cara, assim, eu não vejo como uma solução, sabe? Pode ser que realmente ele vai ajudar na vida útil do produto, porque ele vai estar abaixo do telhado. Mas a complexidade de instalação também, cara, para mim continua, sabe? Esse é um fato também que assim, se fosse algo simples, resolveria realmente os problemas, o pessoal já teria montado, né? Mas quando você está tratando isso, pense que para cada painel que você instalar, você vai ter que puxar 2 cabos, fazer conector MC4, levar até abaixo do telhado, ter um espaço para instalar. Então, O ganho de mão de obra que você teria para usar o microinversor, você perde daí, né? Exatamente, porque essa é uma das vantagens, né? Você ter instalação rápida, né? Então, realmente, você perde isso. Não, beleza. É só curiosidade de novato, gente. Como eu falei para vocês, estou aprendendo. Então, vou fazer um monte de perguntas besta aí para vocês, mas isso aí. É só para ir esclarecendo aqui. Gilberto, assim, te fazendo só um complemento aqui na resposta, 90% dos casos que o cliente instala um sistema e ou não gera o que é para gerar, ou deu algum problema, algum defeito assim a curto prazo, não é defeito do equipamento, tá? É problema da instalação. Entendi. Ou o projeto foi mal feito, ou na instalação, cara, às vezes assim, o conector não foi bem conectado, o cara que foi fazer a instalação não tinha muito conhecimento, ele errou em algumas coisas, ou ele fez meio de qualquer jeito. Assim, cara, 90%, assim, cara, é falha de ou projeto ou instalação. Os equipamentos mesmo, cara, você joga uns 10% ali. E o que acontece é o seguinte, eu sempre dou esse exemplo. Cara, você pode comprar uma BMW 0 km, sair da concessionária e ela pifar. Então, assim, qualquer equipamento que você comprar, cara, seja um computador, um celular, um carro, um inversor solar, né, tem um percentual deles que vai dar defeito. Às vezes, cara, você pode ser o sorteado ali, né? Digamos, um em cada 10 mil vai dar defeito, cara. Cara, você foi contemplado, né? Naquele consórcio ali. Então, às vezes pode acontecer isso também, tá? Mas, assim, normalmente é problema de instalação, tá? A gente, assim, até eu dei essa sugestão esses dias na empresa aqui. No Instagram, cara, tem uma página chamada Solar da Depressão. Cara, siga lá. Tu vai ver assim, cara, hoje de manhã eu vim assim, um negócio que a gente vê coisa que a gente não acredita, né? Tava assim a instalação, né? Aqui, os painéis no telhado, e em cima de um painel tá uma caixa d'água, cara, toda instalada. Então, assim, cara, tu vê algumas coisas assim que tu fica abismado, cara. E assim, a gente pensa que isso é coisa, não, isso é coisa de outro mundo. Cara, aqui em Rio do Sul, cara, a gente já foi visitar cliente, cara, e tu vê coisa assim que tu não se acredita. Então, assim, normalmente é problema da instalação, tá? O instalador que fez uma coisa errada ali. Eu acho que o Everton tá na fila e depois o Marcelo. Cris, eu só queria uma dúvida, uma curiosidade. Como é que é feita a vistoria pela concessionária em relação a esses microinversores? Cara, aqui tu entrou num ponto interessante. Quando começou esse negócio de microinversor, cara, era tenso. A Celesc, principalmente, cara, ela não aceitava, cara. Ela falou que ela tinha que ir lá ver o inversor, fazer o monitoramento, fazer a vistoria, né? E ela, cara, a gente só foi para aprovar os primeiros sistemas, né? Isso alguns anos atrás, né? Aí depois ela mudou um pouquinho os padrões, né? E ela aceita foto. Então a gente tem que mandar foto, digamos, instalamos os painéis de cima do telhado, eu tenho que tirar foto dos microinversores para fazer o pedido de vistoria, tá? Então hoje já funciona dessa forma ali, mas ainda é um pouquinho trabalhoso e a concessionária normalmente ela não gosta muito do microinversor também, tá? Beleza. Marcelo, quer fazer a pergunta?
Na verdade, era só uma ponderação. O que pega nos micros inversores, na verdade, é questão custo, né? Porque quando você pega um orçamento pequeno, por exemplo, o pessoal ele almeja muito o preço. Então, esse é um ponto atrativo. Só que eles não avaliam, cai naquela questão de falta de conhecimento, o risco que vai ser a manutenção. É aí que entra o impacto real, né? Que pagou, às vezes, para o custo da compra, foi barato no microinvestor, mas no contexto geral ele pagou caro numa coisa que não funciona. Aquele negócio é barato a curto prazo, mas é caro a longo prazo, né? Exatamente. Esse que é o impacto. Exatamente. Pessoal, ninguém mais com a mão levantada, mas alguém quer aproveitar, tirar alguma dúvida ou fazer alguma consideração agora para a gente aproveitar um tempinho? Eu quero. Eu de Fica à novo. vontade. Fica à vontade. Eu até brinquei com o Everton que o primeiro cliente da nossa unidade aqui de Brasília sou eu mesmo, né? Eu vou fazer a instalação lá em casa. Só que lá em casa tem projetado um consumo de mais ou menos 1,5 kWh. Nesse caso, então, seria, economicamente falando, melhor trabalhar com micro inversor do que com o string. Cara, assim, eu sempre recomendo string. A gente tem alguns inversores de string menores, né, que você pode colocar. E uma vantagem também, Christian, eu preciso de 1,5, mas eu vou botar um inversor de 3, né? Se o seu consumo aumentar, você tem um inversor, tem a instalação toda pronta, é só botar uns painéis a mais no telhado ali, né? Tá? E outra questão que é interessante, a gente comentou esses dias no treinamento ali, e assim, eu imagino que a maioria do pessoal já está bem ciente disso. A gente teve a alteração da legislação no começo do ano, né? Que foi a Sim. PL 5829, que virou a Lei 14.300. A partir do ano que vem, então, novas instalações começam a remunerar o uso da rede. Se a gente fez uma instalação para um cliente, e assim, a gente está vendendo bastante isso agora, tá? O cliente precisa de uma instalação de 20 kW, né? Inversor de 20 kW. A gente vai lá, cara, não quer se colocar um inversor de 30 ou 40? Assim, bota a mesma quantidade de painéis, mas bota um inversor assim com folga, porque se ano que vem ou daqui a alguns anos você quiser ampliar o sistema, essa ampliação digamos, o sistema que você tem hoje, você vai ter essa isenção do uso da rede, mas o sistema a parte que você fizer ampliação, você não vai ter, você vai ter que pagar o uso da rede. Se você botar um inversor já maior agora, depois você quiser ampliar a tua geração, é só botar mais painéis, você não precisa atualizar o teu projeto com a concessionária, né, ali, então você não perde essa isenção, né? Então, eu sempre recomendo colocar um inversor com um pouquinho de folga, né, para você fazer uma ampliação futura. Tanto em residências quanto em empresas, normalmente o consumo de energia, ele tende a aumentar 10% ao ano, tá? Uhum. Residência, cara, você vai botar mais um ar-condicionado, você vai comprar uma máquina de café, você vai botar uma TV maior, você vai começar a usar um pouquinho mais. Então, assim, é normal, né, o consumo aumentar em torno de 10% a 15% ao ano em residências, né? Em empresas, normalmente a gente vai de 10% a 30%, né? Dependendo, assim, se a empresa já está estabilizada, né, ou se ela está em crescimento, né? Mas, assim, no mínimo 10% ao ano é uma tendência de acontecer. Então, se você fizer o sistema para 100% do teu consumo, cara, em 2 anos ali, você já está pagando conta de energia além daquilo que é a tua geração. Então, eu sempre falo, Entendi. bota uma geração um pouquinho maior. É normal, principalmente em residências, você fez a instalação, o teu consumo aumentar, porque você fica um pouco mais relaxado, né? Você começa a cuidar menos se a lâmpada está acesa, você demora um pouco mais no banho, usa mais ar-condicionado, porque você tem a sua geração de energia, né? E cliente residencial, normalmente, ele está fazendo o sistema pensando na economia dele, mas ele está pensando mais no conforto dele. Ele está pensando em, não, eu vou fazer a instalação, porque daí eu posso usar mais o ar-condicionado sem ficar me culpando, porque daí eu não preciso mais cuidar tanto do meu banho. Então, assim, é uma questão, assim, de o cara tá comprando um pouquinho de conforto também, né? Ele está investindo um pouquinho nessa questão também, né? Não é só na questão financeira. Agora, numa empresa, o cara está pensando mais no retorno financeiro, na economia que ele vai ter, né? Em eliminar um custo fixo, mas empresas também, elas tendem a ir aumentando, né, o consumo deles. Eles não vão fazer um sistema muito maior no começo, né? Não, eu não vou fazer 30%, 40% de folga numa empresa, porque é um consumo alto, fazer esse percentual a mais ali dá um custo relativamente alto também, né? Mas normalmente, cara, pelo menos uns 10% assim a gente gosta de colocar na geração do cliente. E se possível, Como colocar um sobra, inversor, se possível, colocar um inversor maior para ele poder fazer uma ampliação no futuro também.
né? Beleza. Nesse Bom, assunto, já- Gilberto, só para te passar, nessas 2 últimas semanas eu fiz em média 35 orçamentos nessas 2 semanas, né? E desses clientes eu atendi 60% mais ou menos residenciais. Todos os residenciais eu levo 2 opções quando eu peço orçamento. Uma bem próximo do consumo dele existente hoje e uma com um consumo de 30% adicional do que ele já consome. E na empresa eu levo em torno de 15% a 20%. E um inversor já maior, justamente para que a gente possa entrar dentro dessas legislações. E isso torna, na hora de você apresentar, como você está preocupado com o cliente de uma futura ampliação Com e o entregar a futuro, melhor solução para dele. ele. Entendi. Ô, Suelen, e no residencial, se você levar 2 opções, é interessante, e o cliente normalmente ele vai para a opção maior, né, Su? Sempre, porque ele pensa no conforto. Tem um cliente nosso que ele está comprando o solar agora, porque o aquecimento de água dele não dá conta, e ele está com preguiça de fazer fogo todo dia em casa, quando ele chega do trabalho. Então, ele está colocando solar para ele não precisar mais fazer esse serviço. Então, é como o Christian disse, é conforto. Entendi. E assim, em empresas, você pode levar um orçamento só, tá? Mas já faz o orçamento, se possível, ali com um pouquinho a mais. Cara, assim, até uns 10% normalmente a gente coloca ali, mas 10, 20% ali, eu acho que é interessante a gente fazer, né? 10% normalmente, assim, o cara olha assim, 10%, até assim, porque o consumo dele pode oscilar, né? Às vezes você pega ali, às vezes um mês que a empresa produziu mais, teve mais vendas, mais coisas ali, teve um consumo maior também, tem mês que não teve. Com a pandemia a gente pegava assim, normalmente a gente fazia o orçamento pessoal, pegava a média da fatura, tinha meses que o consumo está bem baixo, mas porque a empresa não trabalhou, porque teve uma redução de carga ali por causa da pandemia, né? Então a gente fazia propostas com 30%, 40% acima, né? Pensando e até um aumento de consumo pós-pandemia, né? E realmente teve. Sim, Mas assim, gigante. Uhum. É isso. Beleza, obrigado. Uhum. Gilberto, até depois eu vou falar contigo nos próximos dias ali. Eu tenho um cliente para te indicar ali em Brasília, tá? Que é um amigo nosso que quer fazer um sistema. Bacana, legal. Bora lá. Tem muita coisa ainda para a gente fazer aqui. Sim, não, Tem um descobri. caminho grande aqui. Tem um amigo nosso que ele tem uma rede de franquias também, né? Eles são franqueadores. E a Legal. sede deles é ali em Brasília, eles têm um monte de unidade por ali, cara, e tá conversando com ele ali, eles têm interesse em fazer uns sistemas. Bacana. Aí eu vou evoluir a conversa com ele, depois eu te insiro no negócio, tá? Fechado. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta ou consideração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá, pessoal. Queria agradecer aqui a presença do Zé Vitor, né, para ajudar a gente, esse apoio técnico e comercial também, né? A Bold sempre parceira nossa aqui nos treinamentos. E, cara, dizer que também que esse treinamento foi gravado, né? A gente vai disponibilizar para vocês na plataforma aqui do Sults. Quem tiver mais dúvidas também pode conversar com a gente depois. E em casos pontuais, eu fui no orçamento, Christian, o concorrente está falando isso, aquilo, aquele outro, né? Vocês podem falar comigo, com o Everton, com a Suene ali, a gente vai tentar dar esse apoio para vocês ali o máximo possível, né? Para, às vezes, sim, por mais que a gente passou aqui o treinamento, às vezes fica dúvida, às vezes na hora vocês não vão lembrar, né? Então vocês podem utilizar aqui a nossa estrutura. E recomendo sempre, Cristian, eu tenho um tempinho livre aqui, pega os vídeos do Sults ali, cara, assiste de novo alguns vídeos ali, dá uma reforçada, né? Porque até a gente que tá todo dia vendo as coisas aqui, a gente acaba esquecendo um pouco de alguns assuntos, né? Que não fica gravado na mente 100%, né? Então, veja quando tá relembrando ali é interessante, né? Pessoal, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Né? Obrigado, Cris, pelo convite. Só lembrando aos franqueados, nós nos encontramos quarta-feira à noite. Aos franqueados, somente franqueados. Beleza, Combinado. gente? Então, tá Até bom. mais. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado, Obrigado. Zé. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.